Vamos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vê estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dizei-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então passou Jesus a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença dos governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naqueles dias, ao referir da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão.
Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem um filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, se ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade a seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Amém. Meus irmãos, o mundo em que nós vivemos está amaldiçoado. Maldita é a terra por vossa causa. Foi o pecado dos nossos pais que trouxe a maldição à nossa vida e ao nosso planeta. O mundo já experimentou uma destruição mundial com a conservação de 8 pessoas e casais de animais. Quando veio o dilúvio sobre a terra, por causa da maldade humana, Deus inundou toda a terra e salvaram-se apenas 8 pessoas. Os céus e a terra, como o conhecemos, está reservado para destruição através do fogo. Nós precisamos lembrar disso. Nós estamos no lugar já destinado à destruição. Os céus e a terra que existem, Deus já reservou para o dia do juízo final. Não há nada que possamos fazer para impedir a destruição do universo. Mesmo Abraão intercedendo por Sodoma, se houver 50, se houver 30, se houver 20, se houver 10, Deus prometeu a ele, se tivesse, não destruiria, mas não tinha. E Sodoma foi destruída. Então, nós precisamos entender que não há mais possibilidade de reverter essa situação. A contagem regressiva já começou. E cada dia, cada ano que chega, nós estamos mais próximos desse dia glorioso. O que podemos fazer é convidar homens e mulheres para se reconciliarem com Deus, para escaparem da destruição. Ló foi procurar os que iriam casar com suas filhas, convidando eles para sair de lá. Eles acharam graça com a mensagem. Se a gente quer fazer alguma coisa pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Na passagem que nós lemos, encontramos advertências e traços que indicam o aniquilamento do universo. Não só a terra, mas o próprio céu vai ser incendiado. Então, eu gostaria de tratar desse tema com vocês: a destruição dos céus e da terra. Em primeiro lugar, o universo como conhecemos será totalmente extinto. Versículo 1 diz: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestres, que pedras, que construções. Eles estão se referindo ao templo que Herodes fez os reparos, e era um dos prédios muito bonitos lá do Império Romano. Então, ele chama a atenção para a beleza do templo. Jesus diz, então: vede estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, no ano 70, essa profecia se cumpriu, o templo foi destruído
não só o templo, mas também Jerusalém. Ao falar de Jerusalém, ele também está dando um indicativo do que vai acontecer com o mundo. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. O que sucedeu a Jerusalém no ano 70 vai acontecer com todo o nosso universo. A destruição de Jerusalém na nossa era é um tipo do que Deus vai fazer com os céus e a terra. Vocês, quando olham o juízo de Deus contra Israel, contra o Reino do Norte, Reino do Sul, contra a Babilônia, contra o Egito, são evidências do que Deus vai fazer no futuro bem próximo. Pedro, falando sobre essa verdade, diz assim, olha, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Já está na agenda de Deus que isso vai acontecer. Os homens têm um apego extremo pelas coisas que vê e o que adquire nesta vida, mas elas estão destinadas à destruição. Tudo que nós possuímos, não vamos levar absolutamente nada. Lembra que Ló, ele foi muito rico para Sodoma. Quando ele sai de Sodoma, ele só sai com a roupa do corpo e as duas filhas e a mulher. Ele perde tudo lá. Assim também neste mundo, irmão. Tudo que nós estamos vendo, tudo que nós cobiçamos, tudo que nós acumulamos, vamos ter de deixar para trás. Apocalipse 11 diz, na verdade as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, a ira de Deus, e o tempo determinado, o dia e a hora que Deus estabeleceu, para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto a pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão extintas. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Deus também usará a ignorância humana para cumprir seu propósito de destruição no universo. Quantas armas nucleares existem no mundo? Inclusive, uma já foi lançada no Japão. Então, haverá uma possibilidade de guerra, porque nós estamos vendo aí os conflitos entre as nações e uma ogiva dessa faz um grande estrago. Então, certamente, Deus poderá usar essa malignidade humana para inflar o nosso planeta com o fogo que ele tanto profetizou. Mas, no geral, apesar dele usar homens para cumprir seu propósito, a mão do Todo-Poderoso entrará em ação para a destruição dos céus e da terra, como em Sodoma. Em Sodoma não houve dedo humano, Deus simplesmente mandou fogo do céu e consumiu ali. Então, nós podemos aguardar essas duas mãos, Deus usando a perversidade humana para cumprir seu propósito, como fez com José, que os irmãos venderam José, e também Deus diretamente mandando fogo para destruição, como ocorreu em Sodoma e Gomorra. A revelação bíblica afirma que por meio do fogo o mundo será destruído para dar lugar ao novo céu e uma nova terra. Quando Pedro
Pedro fala muito sobre esse tema. Diz assim, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, é fogo que vai cair sobre o nosso planeta, sobre os céus. Só escaparão da destruição os homens que se arrependeram dos seus pecados. No caso de Noé, sua esposa, seus filhos, suas noras se salvaram. Só quem aceitar Jesus como Senhor e Salvador é que vão escapar desse fogo. Para os homens que se arrependeram dos seus pecados e creram em Cristo como aquele que pagou suas dívidas pecaminosas na cruz do Calvário. Apocalipse diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque a morte não tem mais poder sobre ele. Está sob o sangue precioso de Jesus. A destruição do mundo será precedida de vários juízos de intensidade crescente até chegar ao juízo definitivo. Quando a gente lê Apocalipse, um juízo cai sobre o mar, um juízo cai sobre a água doce, um juízo cai sobre a vegetação, um juízo cai sobre os homens, e Deus vai, como no Egito, lembra, 10 pragas, vai agindo, até que teve a morte dos primogênitos e culminou com a morte do exército egípcio ali no Mar Vermelho. Assim também será o fim do mundo. Cada juízo vai Deus agindo em várias áreas e intensificando essas angústias. Muitos homens são descrentes quanto ao fim do universo e não se preparam adequadamente para o encontro com Deus. Meus irmãos, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Se nós não vermos com os nossos olhos a destruição, nós iremos ao encontro com o Senhor nos ares. Vamos nos encontrar com o Senhor, Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. É uma advertência do Senhor, para a gente não se distrair. Determinado grupo de pessoas estão deixando para se prepararem quando os sinais se intensificarem, mas eles não sabem ler corretamente os sinais e vão ser excluídos da presença de Deus. Algumas pessoas conhecem a Bíblia e dizem: olha, Jesus só vai voltar se aparecer o anticristo, Jesus só vai voltar se houver grande tribulação. Então, baseado nessas informações, eles dizem: olha, eu só vou me preparar quando o anticristo aparecer, eu só vou me preparar quando tal sinal vai acontecer. Ora, essa é uma leitura que vai ser equivocada, porque eles não vão perceber a hora que o Senhor virá. Então, o dia de prepararmos para estarmos com Deus é hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros,
e a comer e beber com ébrios. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Podemos usufruir das coisas boas desta vida. Agora mesmo vai chegar o período, né, do fim do ano, as pessoas gostam de passear, gostam de ter uma boa comida em casa, não há pecado nenhum nisso. Mas nós não devemos nos deixar ser dominados por elas, para não perecermos com o mundo. A gente fica tão concentrado aqui com as coisas e se esquece que o mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não é crime fazermos investimentos por coisas desta vida, comprar casa, carro, enfim, adquirir bens. Mas se estamos sofrendo pelo andamento dos acontecimentos, perdemos a visão da transitoriedade desta vida e do verdadeiro tesouro que possuímos em Cristo Jesus. Quer investir? Invista. Quer buscar conquistar? Conquiste. Mas não sofra por essas coisas, porque tudo isso vai passar. Tudo vai passar, mas quem faz a vontade de Deus vai permanecer. Não devemos abandonar nossas atividades, como os dos Tessalônica. Eles acreditaram tanto na volta de Jesus, que não vou mais trabalhar, não vou mais para o colégio, vou ficar aqui na porta aguardando o Senhor Jesus. Não é crime. Não devemos abandonar nossas atividades, porque o universo será destruído, né? Mas necessitamos dar um bom testemunho para que possamos ser instrumentos de levar alguém a Cristo. Então, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar estudando, eu vou continuar fazendo as coisas do dia a dia, dando um bom testemunho para ver se alcança alguém, e no dia oportuno Deus nos chamará para a sua presença. O homem mau e todas as misérias desta vida vão desaparecer com a destruição do universo. É nesse dia que todo mal vai desaparecer. Até que esse dia chegue, nós vamos ter de conviver com a presença do mal e a presença do bem ao mesmo tempo. Deus vai criar um novo universo cheio de delícias e livre de todo mal para todo aquele que entregar a sua vida a Jesus. João diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. A destruição dos céus e da terra. Em segundo lugar, os crentes devem se lembrar que esse universo desaparecerá. Os homens deste mundo não pensam assim, né? Mas nós não podemos esquecer. Vejam o que diz: no Monte das Oliveiras, versículo 3, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dizei-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então vejam, irmãos, que a igreja ali, representada em Pedro, Tiago, João e André, ficaram curiosos quanto ao fim de Jerusalém. E nós devemos ficar curiosos quanto ao fim do universo em que vivemos. Os crentes precisam desejar e buscar conhecer o que Deus revelou quanto ao que se deve crer e fazer sobre a doutrina do fim do mundo. Paulo, falando sobre o fim do mundo, diz: olha, não quero, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, as pessoas que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto:
Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então eu preciso ter na mente todos esses acontecimentos, para que quando essas coisas começarem a acontecer, eu não fique abalado, eu não fique desesperado. O objetivo de conhecer a escatologia, que é a doutrina do fim, não é meramente intelectual, saber dessas informações para ficar discutindo com as pessoas, mas serve para nos preparar adequadamente para o encontro com o Senhor nos ares. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, diz Pedro, deve ser tais com os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Então, o objetivo de aprender escatologia é para viver uma vida santa, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O conhecimento da doutrina do fim deveria nos afastar do pecado, porque nos é informado do terrível destino dos que desobedecem a Deus. Isso está muito claro no Apocalipse. Quanto aos tímidos, aos feiticeiros, aos mentirosos, aos abomináveis, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. E a vós outros, diz Paulo, que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Aí diz, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, meus irmãos, a doutrina do fim diz, olha, se aparte do erro, se aparte do pecado, porque senão você vai perecer com os ímpios. A doutrina do fim do mundo nos exorta a tirar o coração das coisas terrenas, que são passageiras, mas focar nas dos céus, porque são eternas. Nós já ressuscitamos com Cristo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Cuidado com a aparência ilusória do mundo. No Natal, a gente vê muitas luzes, as pessoas alegres, né? Apesar de que quando chegou na sexta-feira, estava todo mundo quebrado, você vê a cara de cansaço, a cara de preguiça, né? Mas a beleza das festas é lindo, né? Os brilhos, as luzes, a bebida, a comida, a aparência ilusória do mundo, porque ele tem o poder de iludir o homem, fazendo pensar que ficará aqui para sempre. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será. Se ele não voltar agora, se o fim do mundo não acontecer agora, nós podemos ir agora à presença de Deus. E se a gente não estiver preparado, não vamos entrar no novo céu, na nova terra. Mas é um engano para esses homens. O homem tem de morrer, e depois disso segue-se o juízo, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Nós precisamos tomar
ficar vigilantes quanto à nossa vida, irmãos. A escatologia nos anima a viver uma vida correta, uma vez que só os santos vão participar da nova terra que Deus vai criar. Você quer ir para lá? Desse novo paraíso? Diz: o vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Um crente alienado sobre a doutrina do fim do mundo tem sua esperança nas coisas da era presente. Crente que não pensa no novo céu, numa nova terra, não pensa no juízo final, só está pensando em coisas daqui da vida e vai ficar com as coisas aqui da vida. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. As verdades de Deus precisam estar vivas em nossas mentes, mas o nosso afastamento em meditar nas Escrituras e a irregularidade no culto público tem apagado as verdades do Senhor. Os crentes nem sabem que Jesus vai voltar, nem pensam mais sobre a volta de Jesus, estão aí passeando sem, não percebendo dessa realidade. A destruição dos céus e da terra. Em terceiro lugar, há sinais que não sinalizam a extinção do universo. Sim, o universo vai terminar, mas esses sinais que aqui estão não sinalizam que chegou o fim. Vejam, no 7. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário acontecer, e assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Estas coisas são princípio de dores. Então, a pessoa quando vê assim uma enchente, chegou o fim do mundo. Quando vê uma guerra, o fim do mundo. Não, isso não é o fim do mundo. São princípios de dores. Os conflitos internos e externos das nações são assustadores. A gente está ouvindo falar das guerras recentemente, não é? E a gente fica com medo. Bomba atômica tem aí esse povo, mas não indicam fim, mas sim as obras intensas da carne, a influência do diabo sobre a raça humana. Quando a gente vê morte assim, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Tiago diz assim: de onde procede guerras e contendas entre vós, dentro da igreja? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Veja que a guerra existe até dentro das comunidades que professam o nome de Jesus, quando estão debaixo da influência da carne. Imagine um mundo que não tem influência do Espírito Santo. As grandes catástrofes, como aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, são assustadoras e devastadoras, mas não sinalizam o retorno de Cristo, mas o juízo temporário de Deus ou as consequências da imprudência humana. A gente viu aí um acidente de um ônibus, né? Morreram 30 pessoas. Eu vi na reportagem que o motorista, ele não era para estar trabalhando, aquele motorista, ele tirou a folga de um colega. Imagine como é a coisa. Morreram tantas pessoas. A gente chora com isso, fica com o coração triste, né? Mas não é o fim.
a fome que assola muitas nações e as pessoas de baixa renda não indica fim do mundo, mas o egoísmo humano e a ambição de uns que causa a miséria de outros. Vai aumentar muito a miséria no Brasil, irmão. Está tudo subindo num preço muito elevado. Nosso Nordeste é que vive mais de Bolsa Família, está cortando aí um monte de Bolsa Família. Então, muita gente vai ficar aí numa situação. Mas isso é fim do mundo? Não é fim do mundo. São os princípios das dores, né? O egoísmo humano, alguns querendo serem mais. Pragas e doenças avassaladoras podem significar castigo divino, como esse nós tivemos há pouco. Consequência da maldição da terra e armas biológicas, mas não é o fim da terra. Esses eventos vão dizimar muitos da raça humana, mas está longe de ser a volta de Cristo, né? Quando deu essa gripe, que foi mundial, todo mundo chegou ao fim. Não é o fim ainda. Esses eventos são chamados de princípio de dores. Podem nos dar uma ideia como será terrível o fim do mundo. Se agora essas coisas já nos incomodam, e quando chegar o fim do mundo, que essas coisas serão intensificadas, serão terríveis, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olha bem, antes do dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, só quem vai estar percebido são os crentes que conhecem a palavra de Deus. Mas os outros vão estar na sua vida cotidiana, não notando os sinais do fim do mundo. O princípio de dores é um alerta de Deus para os homens que estão vivendo no pecado, para que se afastem da iniquidade, pois o juízo divino está chegando e será terrível. Então nós devemos dizer: olhe, fulano, está vendo o que está acontecendo ali e aqui, essas coisas horrorosas? Imagine o que vai ser quando Cristo voltar com poder e grande glória. Isso pode levar o homem a voltar-se para Deus. O princípio de dores deveria despertar os crentes que estão tirando uma lasquinha deste mundo para abandonarem sua vida dupla e andar pelo caminho da retidão. Porque diz a palavra: mas se aquele servo sendo mal disser, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e nem hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. É uma pessoa de vida dupla, um pé na igreja, um pé no mundo, um Raimundo, não da igreja, longe de ser Raimundo, mas é a figura que se usa, alguém que anda nessa vida dupla, vai ser surpreendido com a volta do Senhor Jesus. O princípio de dores precisa nos conscientizar de que Deus é amor, mas também é justiça, e que vai retribuir cada um segundo as suas obras, né? Por último, irmãos, para concluir, a destruição dos céus e da terra. Em quarto lugar, o aumento do número de enganadores da raça humana sinaliza o fim do mundo. Como nós sofremos muito, temos várias necessidades, sempre aparece um Cristo, um Salvador. Vou dar solução para o problema econômico, vou dar solução para o problema de saúde, vou dar solução a isso e aquilo. Veja o que Jesus diz. 5. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ele ali,
não acrediteis. Cristo é um termo usado para Salvador. Vão aparecer muitos salvadores dizendo: eu vou dar a solução. Inclusive, o anticristo é um desses que vai tentar resolver os dramas econômicos e de conflitos entre as nações. Ele vai conseguir temporariamente apaziguar, né? Então, são salvadores em várias esferas, tentando atrair os corações humanos. Mas nós devemos entender que só um que pode salvar o mundo é o Senhor Jesus. Os falsos cristos têm a capacidade de resolver os dramas existenciais da raça humana e vão rogar para si o papel de salvadores do mundo, mas eles são impotentes para restaurar nossa comunhão com o Criador, porque esse ministério pertence só a Jesus. Eles podem até, em algum grau, colocar dinheiro em nosso bolso, mas não pode pagar os nossos pecados. Eles podem até dar uma casa, podem nos pavimentar a nossa rua, mas eles não podem nos introduzir no novo céu. Só quem pode fazer é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não devemos, evidentemente, desprezar um bem que o governo faz para a comunidade. Devemos louvar por causa disso. Mas o Salvador é só o Senhor Jesus. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos, que sejamos salvos. Os falsos cristos vão usar o poder opressor para unificar pessoas para serem exaltados como grandes líderes pelos seus seguidores, que são cegos. Mas só Cristo nos une com Deus e com o próximo, removendo a parede de separação pela sua morte de cruz. Então, esses homens conseguem colocar as pessoas juntas por causa de ambições, mas só Jesus faz com que o homem que é inimigo se reconcilie um com o outro, removendo aquela coisa que causa a inimizade. Os falsos cristos buscam a exaltação pessoal e não a glória de Deus, mas o Senhor Jesus tem tudo, ele fez tudo para glorificar o Pai. Então, como é que eu vou saber que são falsos esses salvadores? Porque eles se exaltam. Toda pessoa que se exalta será humilhada. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, e pondo-se a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Os falsos cristos são homens limitados pelo tempo e espaço, mas o Cristo verdadeiro, quando se manifestar, todo olho verá. Esses salvadores só podem estar em um lugar. Jesus, quando aparecer, todo olho verá, até aqueles que o transpassaram, né? Os falsos cristos vão fazer sinais para atrair os homens para si, mas Cristo, o Cristo de Deus, fez sinais para levar os homens a Deus. Eles sempre vão tentar solucionar os nossos dramas existenciais. Concluo, meus irmãos. Não nos deixemos ser consumidos com coisas desta vida, porque elas não serão necessárias para onde estamos indo. Podemos ter coisas? Podemos. Mas lembre, você não vai levar absolutamente nada, porque no novo céu vai ser um novo guarda-roupa, vai ser uma nova casa, está tudo novo. Então, não fique muito concentrado nessas coisas dessa vida. Podemos aproveitar as coisas boas dessa vida, mas as que são pecaminosas devemos rejeitar, pois elas podem bloquear nosso caminho para Deus.
Muitos ainda não se arrependeram e creram no Evangelho. Estão em grande perigo, porque podem partir a qualquer momento e não estão devidamente preparados para se encontrar com o Senhor. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça seu coração. Vamos, irmãos, cooperar com o fim do mundo, evangelizando. Diz que o Evangelho será anunciado a todas as nações, então virá o fim. Amém.